Fala futuro universitário, fala futura universitária, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Jonas de Deus, sou professor de Química Geral do Instituto Quilombo Ilha, um instituto que vem lutando, batalhando para ajudar os alunos de escola pública a entrarem na universidade, certo? Estou aqui para dar continuidade ao nosso trabalho, tá bom? Vamos continuar nosso aulão com mais uma questão, gente, uma questão bacana de Química. Então se liga aí na questão. Leia a questão e aí a gente vai responder, tá? Bora lá? Galerinha, a questão fala o seguinte, fala que a fralda de número 1, formada por esse material, é mais eficiente na absorção de água do que a fralda de número 2, certo? Vamos entender o porquê. Aqui, gente, essa daqui se chama poliacrilato de sódio e essas fibras de celulose, como a questão falou. Nós temos aqui Na+, e O-, e aqui temos grupos hidroxilas. Memorize isso que vou fazer um esquema bacana. Então, gente, nós temos aqui a fralda de número 1, certo? Nós temos a estrutura que eu desenhei, a parte mais importante da estrutura, e a outra parte eu botei a letra R para representar o restante da molécula que eu não quis desenhar. Gente, observe de cara que nós temos aqui um metal e um ametal, né? Metal com a metal formam o quê? Um composto iônico, gente. Caraca, professor, então essa fralda é formada por um composto iônico? Exatamente, onde eu tenho carga positiva e negativa. E aqui nós temos a molécula de água, onde eu tenho o polo positivo e o polo negativo, né, que vai ser atraída. Então, o composto iônico atraindo uma molécula dipolar, que tem dois polos, nós vamos ter uma interação do tipo íon dipolo, certo? Que é uma interação muito forte, gente. É extremamente forte, ok, gente? Já na estrutura de número 2, gente, fiz a mesma coisa, representei a letra R para o restante da molécula e coloquei o OH, que é a parte mais importante, a hidroxila. Gente, observe que a hidroxila tem carga positiva no hidrogênio e negativa no oxigênio. Vai atrair também moléculas de água. Só que aqui, o tipo de interação que acontece, que a seta está indicando aqui, essa interação é uma interação do tipo ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio, gente. Então, ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Como é esse tipo de ligação, professor? É um tipo de interação que acontece, gente, entre fluoroxigênio ou nitrogênio de uma molécula com o hidrogênio da outra. Qualquer uma desses três átomos extremamente eletronegativos com hidrogênio forma ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Então, eu tenho oxigênio de uma com hidrogênio da outra, ligação de hidrogênio. Se no lugar do oxigênio fosse flúor ou nitrogênio, também seria a ligação de hidrogênio. Ok? É uma ligação forte, é uma interação forte? Mas não é uma interação mais forte do que a outra que acabamos de ver. A outra é uma interação do tipo íon dipolo, é mais forte do que essa. Aí, gente, nós vamos fazer uma análise, né? Aí eu escrevi assim, gente. De um lado, essa molécula faz interações do tipo íon dipolo e aqui faz ligações de hidrogênio com a água ou ponte de hidrogênio. Vamos analisar as alternativas. Aí a questão fala, a maior eficiência dessas fraldas descartáveis, que fraldas? Essa daqui, do poliacrilato, em relação às de pano, deve-se às interações de polo mais forte. Não, errado. Aqui é interações íon-dipolo. Letra B, interações íon-íon mais forte. Não, aqui é a interação íon-dipolo. Ligações de hidrogênio mais forte, não é ligação de hidrogênio. Aqui tem interações íon-dipolo. Interações de hidrogênio mais forte, não, falso também, Aí só sobrou letra A, interação íon-dipolo mais forte entre o poliacrilato e as moléculas de água em relação
as ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. Celulose e molécula de água. Então essa é mais forte. Letra E é a alternativa correta. É de esperança. Vamos lá, gente, para mais uma questãozinha aqui na tela. Vamos lá. A questão fala o seguinte: uma dona de casa acidentalmente deixou cair na geladeira a água proveniente do degelo de um peixe, o que deixou um cheiro forte e desagradável dentro do eletrodoméstico. Sabe-se que o odor característico de peixe se deve às aminas. Vamos grifar aqui. E que esses compostos se comportam como bases. Olha para cá, gente. A palavrinha mágica, base. Certo? Então é um composto básico, ó, galera. Aí a questão fala, ó. Na tabela são listadas as concentrações hidrogeniônicas de alguns materiais encontrados na cozinha que a dona de casa pensa em utilizar na limpeza da geladeira. Quais os materiais a serem utilizados? Suco de limão, leite, vinagre, álcool, sabão, carbonato de sódio, certo? Olha só, galerinha, nós temos aqui uma reação chamada reação de neutralização. O que é reação de neutralização? Ó, temos aqui ácido mais base, gente, vai formar sal e água. Eu posso botar um ácido para reagir com uma base, certo? E óbvio que eu vou utilizar um ácido para reagir com a base, porque a base é responsável pelo odor desagradável, certo? A questão falou, então eu tenho que utilizar um ácido, né, para neutralizar a base. Pô, professor, como é que eu sei quem é ácido? Então, gente, o ácido é toda substância que em meio aquoso libera muito H+. Quanto mais H+ ele liberar, mais ácido ele é. Então, quanto maior a concentração de íons H+, ele é muito ácido. Observe, gente, que na tabela eu vou pegar alguns exemplos só para você ver. Fala da concentração de hidrogênio, né? Fala da concentração hidrogeniônica, que é a quantidade de hidrogênio no meio. Ou seja, quem tiver mais hidrogênio vai ser o mais ácido, ou seja, o mais indicado para ser usado para a limpeza da base. 10 a menos 2, gente, podemos observar o seguinte. Observe, gente, que suco de limão, nós temos a concentração de hidrogênio 10 a menos 2, que é 0,10, certo? É só fazer, ó, 10 a menos 2. 1, 2. Observe que o leite nós temos 10 a menos 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um número muito menor, certo? Então já vou descartar ele. 10 a menos 3 o vinagre 10 a menos 3. 1, 2, 3. É um número também grande, um número relativamente grande em comparação com os outros. Então, gente, se você for analisar a tabela, você vai ver que o suco de limão e o vinagre possuem as maiores concentrações de hidrogênio. Então, eles vão ser a nossa resposta, certo? Suco de limão ou vinagre, letra C, certo? Tranquilão, galera. Vamos lá, galerinha, para mais uma questão bacana. Galera, essa próxima questão, ela vai falar sobre ácidos e bases, né? Vai exigir da gente um conhecimento mínimo de ácidos, bases, óxidos e sais, né? De certa forma, porque vai envolver um sal nessa questão. Então, saca só essa questão, gente. Dá uma lida na questão, pausa o vídeo, dá uma lida que a gente vai vir agora com um esqueminha massa. Ó, galera, é o seguinte, a questão se você não leu essa questão, volte o vídeo e leia, dê pausa e leia a questão, certo, gente? Que a gente vai resolver aqui agora. Ó, a questão vai falar que um experimento foi pego fenolftaleína e colocado dentro de um copo com água, em um recipiente com água, né? Eu coloquei fenolftaleína aqui dentro, mas o que é fenolftaleína, professor? É um indicador ácido-base. Ele mostra se no meio tem ácido ou se tem base. Se tiver base, ele vai ficar o que? Rosa.
Se tiver ácido, vai ficar incolor. Então guarde essas informações, certo? Agora vamos colocar outra coisa aqui dentro. Já coloquei fenolftaleína, vamos apagar aqui, vamos colocar outra coisa. Pronto, já tem fenolftaleína dentro do recipiente. Agora vamos colocar bicarbonato de sódio, o NaHCO3, ok? Vamos colocar bicarbonato de sódio aqui dentro. Vamos ver o que vai acontecer. Observe, gente, que depois que eu joguei o bicarbonato de sódio aqui dentro, o que é que ficou? Ficou rosa. Caraca, professor, fenolftaleína, se tiver, eu lembro que você colocou, se o meio for básico, vai ficar rosa, né? Então ele ficou básico, né? O meio, exatamente. Então, bicarbonato de sódio, ele deixou o meio básico, certo? Então ele é um sal, só que ele é um sal básico. Beleza, professor. E agora, o que é que vai acontecer? Eu vou colocar um palito de fósforo, ó, gente, vou queimar um palito de fósforo aqui, certo? Vou queimar um palito de fósforo aqui dentro e em seguida eu vou o quê? Tampar, certo? Aí com o tempo eu vou observar, né? Eu vou observar o quê? Vou observar que a cor rosa começa a desaparecer. Caraca, professor, a cor rosa desaparece, e fica o que? Fica uma cor incolor, né? Fica incolor. Caraca, professor, fica incolor. Por quê? Lembra lá que a fenolftaleína em meio ácido fica incolor? Então, se ficou incolor, significa que formou o quê? Um ácido ali dentro. Caraca, então o ácido se formou logo após o palito de fósforo for queimado, né? Exatamente. Depois que eu queimei o palito de fósforo, formou um ácido. Que ácido é esse, professor? Lembra, gente, que a combustão, o que é combustão? É queima. Qualquer material, né? Qualquer material, quando ele queima, ele forma CO2 e forma água. O CO2, gente, foi o que se formou aqui dentro, ó, depois que eu queimei. Que é o que? Um óxido ácido. Então é um óxido de caráter ácido. Agora vamos para as alternativas responder. Vamos lá. A explicação para o desaparecimento da cor rosa é que a combustão do palito de fósforo com a combustão ocorreu a formação de óxido de caráter ácido. Exatamente. Certíssimo. É exatamente isso que a questão quer. Qual óxido? O CO2, que é um óxido ácido. Evaporação do indicador fenolftaleína, não, nada a ver. Evaporação por parte da água, frasco, nada a ver. A água não muda em nada, evaporar a água, não muda a cor nem nada. Vaporização de gases de caráter alcalino, não. Aumento do pH da solução, não aumentou o pH. Pelo contrário, ácido significa o que? Diminuir o pH, né? Então pH 7 é neutro, maior do que 7 é básico e menor do que 7 é ácido. Então não aumentou, diminuiu o pH. Então a alternativa correta, a letra A. Letra A de amor. Olha só, galerinha, que questão legal. Essa questão vai falar de solubilidade das moléculas, está relacionado com solubilidade das moléculas e com agentes tensoativos, certo? Formação de micela, essas coisas. Vamos lá, a questão fala o seguinte: os tensoativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. A parte iônica dos tensoativos interage com substâncias polares. Qual é a parte iônica? A parte que tem carga, ó, gente. Tá vendo a carga negativa aqui? Essa é a parte iônica, que interage com moléculas polares. E a parte lipofílica interage com moléculas apolares, ou seja, essa parte aqui, né, que representa a cauda, né, interage com moléculas apolares. A estrutura orgânica de um tensoativo pode ser representado por, aqui é a estrutura, né,
a estrutura da molécula, a forma estrutural, e aqui é uma representação esquemática do desenho, né? A cauda representa a cadeia carbônica e essa bolinha preta representa a parte iônica, certo? Do tensoativo. Vamos fazer um esqueminha legal. Aí, ó, fala o seguinte, esse arranjo é representado esquematicamente por... Aí colocou na água, né, essas moléculas de tensioativos, e aí vamos ver como é que elas se comportam na água, como é que elas interagem com a água, certo? Então, gente, vamos lá, fiz o esqueminha aqui, ó. A parte, essa cauda aqui, esse rabinho, é a cadeia carbônica, né, onde interage apenas com moléculas apolares, certo? Porque essa cadeia carbônica é apolar. A parte da cabecinha, que é representada por uma bola, é uma parte iônica, onde eu tenho carga, ó. Se eu tenho carga interage com carga, então vai interagir com moléculas que têm polo, né? Vai interagir, por exemplo, com a água. Então a água interage, né? Acontece uma interação aqui do tipo íon dipolo, né? Então a cabecinha interage com a água e a cauda não interage com a água. Então a formação que fica assim, ó, gente. Fica a cabecinha interagindo com a água e a cauda sem interagir com a água. E ele fica sobre a água porque geralmente os compostos orgânicos, eles tendem a ter uma densidade menor do que a água. Então geralmente eles ficam sobre a água, tá bom? Então vamos olhar nas alternativas. A alternativa correta então é essa letra C. Certo, gente? Tranquilidade? Galerinha, infelizmente nós temos que terminar por aqui, né? Nosso aulão. Mas, galera, se você gostou, se você aprendeu alguma coisa, dá uma curtida, galera, para incentivar o nosso trabalho. Compartilha com todo mundo, gente. Para quem precisa, compartilha a informação, tá? Lembrando que nós temos também os aulões de ciências humanas e temos também de matemática, espanhol, né? Tudo feito pela equipe do Instituto Quilombo Ilha, certo? Eu vou deixar aqui o link para vocês serem direcionados a outros aulões do nosso instituto, tá bom? Então, galera, boa prova, sucesso para você, arrasem mesmo, broquem na prova. E quem acredita, galera, sempre alcança. Lembre-se disso, tá bom? Um abraço, até mais.